Boa tarde, queridos alunos. Trazendo aqui mais uma aula para vocês, a videoaula número 18. E essa videoaula eu vou estar falando sobre, primeira aula que eu vou falar sobre teoria musical. Teoria musical, que é como que a música é colocada no papel, tá certo? E qual a utilidade disso? Qual o objetivo disso? É o mesmo objetivo que nós colocamos nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa. Eu faço uma história, ou eu faço uma matéria, ou eu estou fazendo qualquer coisa, uma redação, e eu posso colocar aquilo no papel e aquilo vai ficar para a posteridade, vai ficar uma herança, vai ficar um registro, como nós temos registro de partituras antigas, que eu já falei no meu vídeo, na videoaula número 11, que eu falo sobre a origem da escrita musical. Onde que surgiu das partituras antigas escritas lá na Grécia, que foram encontradas em pergaminhos, em monumentos, chegando lá até chegar no Guido d'Arezzo, que foi aquele monge italiano que ele criou a linguagem, praticamente a linguagem que é usada hoje em dia, tá? Então vocês podem ver isso na aula 11. Estou falando sobre tudo isso se vocês quiserem ver isso de uma forma mais aprofundada. Eu estou falando especificamente sobre isso. Então, voltando ao assunto, a linguagem musical ela serve para deixar para a posteridade, para que as outras pessoas e para a mesma época. Então, a pessoa pode escrever uma partitura lá na China, ou no Japão, ou na Alemanha, e eu abrir aqui na internet eu posso ler e tocar, porque na partitura tem todas as indicações da intensidade que eu vou tocar, do instrumento que eu vou tocar, de como que eu vou, as notas são separadas, a intenção da música, se é uma música mais meditativa, se é uma música mais militar, o andamento, tudo isso são elementos que são colocados na partitura, que através disso nós podemos interpretar a composição daquela pessoa ou o arranjo que é feito em cima de uma música que já existia. Por exemplo, eu tenho uma música que foi escrita para voz e violão, que o compositor gravou com violão. Cantando voz e violão, eu posso adaptar isso para um grupo de flautas, como o nosso grupo de flautas da FRAP, ou posso adaptar isso para uma big band ou para uma orquestra sinfônica, tá certo? E para que nós possamos ter uma cultura musical, para que nós, o objetivo também, para quando nós estamos no ensaio, que nós vamos ensaiar um grupo, uma banda, por exemplo, os músicos que não têm a leitura musical, eles precisam estar decorando. Quando eles vão tocar alguma música antes do ensaio, eles têm que decorar aquilo para estar tocando no dia. Os músicos que têm a leitura musical, eles chegam na hora, depois de algumas lidas, eles conseguem tocar. Tá certo? Então, são várias as utilidades da música. E na FRAP, o objetivo da teoria musical é apenas, inicialmente, o aluno ter a noção daquilo que ele está tocando. Desde as notas longas, das primeiras notas que ele toca na flauta, eu já estou passando a leitura para eles. Então ele está tocando uma notinha na flauta, então ele já sabe chegar no pentagrama e apontar. Eu estou tocando essa nota, eu estou tocando aquela nota. Através do solfejo rítmico, que é uma coisa que eu falo na videoaula 8 também, que eu falo sobre figuras mais ligados ao ritmo, tá certo? E através do solfejo rítmico os alunos também sabem o que é que eles estão tocando, o que eles estão solfejando, se eles estão batendo palma, semínima, colcheia, se eles estão cantando tá, ou então taca, ou então zigadaga, chocolate, os nomes que nós damos para as figuras. E juntando esses elementos rítmicos, melódicos, com o passar do tempo ele vai adquirindo a leitura, tá? Então, essa aula é a primeira aula que eu vou falar especificamente sobre teoria musical, e espero que vocês apreciem a aula, tá, pessoal? Muito bem, então para nós falarmos sobre teoria musical, escrita musical, nós devemos estar lembrando alguns conceitos.
Basicamente, a escrita musical, ela, ela é a maneira de pôr no papel o som que a gente escuta, né? E quais os tipos de som? Há dois tipos de som. O som é tudo aquilo que a gente escuta. O som de um pássaro, o som de uma moto, o som de uma flauta doce, o som de uma banda. Mas há dois tipos de som. O som que é o som não musical, que é um ruído, que é um som que não é organizado. Pode ser um prato caindo no chão, pode ser um barulho de um tiro, pode ser uma microfonia, qualquer coisa que não é organizada, que não tem uma organização, que você não consegue encontrar o sentido naquilo. E o som musical, que é um som organizado. Isso então, esse é o conceito. A diferença entre som e ruído. O som musical, ele é um som organizado que nós conseguimos distinguir e entender, enquanto o ruído é um som desorganizado, bagunçado. Tá certo? E para falarmos de som, já que nós definimos que há dois tipos de som, o som não musical, o ruído, e o som musical, que é a música, o som musical tem 4 propriedades básicas que vão ser representadas pela teoria na partitura, através da teoria musical. A primeira delas é a duração. O que é a duração? É a propriedade de um som de ter uma duração menor e uma duração maior. Vamos supor, eu posso ter uma nota que dura Sol, e posso ter uma nota Sol que dura Sol. Então a primeira nota foi longa, durou mais tempo, e a segunda nota durou menos tempo. Então isso é uma das coisas que é representada na partitura. Uma outra coisa, a intensidade. O que é a intensidade? É a propriedade do som de ser mais forte ou mais fraco. Por exemplo, eu posso tocar isso aqui, ó. Eu posso tocar isso. O primeiro foi forte e o segundo foi fraco. Isso também pode ser representado na partitura. A terceira propriedade, a altura. O que é a altura? A altura é determinar se a nota é mais grave, ou seja, Dó, Si, ou mais aguda, Dó, Ré. Para quem não entende, a nota que é mais grossa, mais grave, e mais aguda é a mais fininha, quando a gente está subindo na escala do instrumento. Isso é representado através das figuras na pauta, que nós vamos aprender depois. E a outra característica, propriedade, que é o timbre. Timbre é aquilo que distingue uma fonte sonora de outra. Por exemplo, eu posso cantar uma nota. Deixa eu pegar a flauta aqui. Eu posso cantar, ó, Sol, e eu posso tocar. Eu toquei a mesma nota com a mesma duração, mas o timbre, o primeiro foi da minha voz e o segundo foi da flauta doce, tá? Então isso aí é o timbre, que ele é determinado, ele é colocado no começo da partitura, para que foi escrito, qual o instrumento que vai tocar aquela partitura, tá certo? Então essas são as propriedades do som. Bem, pessoal, então aqui para estar reforçando o último assunto que eu falei sobre as propriedades do som, como que elas são representadas na partitura. A duração, através das figuras de nota, vocês vão ver em seguida que há várias figuras diferentes, cada uma com uma duração proporcional em relação à outra, e através do andamento, que é o ritmo que está escrito na partitura. Ele pode ser colocado através de uma palavra, vamos supor andante, que significa que é um ritmo como se a pessoa estivesse andando, ou alegro, um ritmo mais rápido, então prestíssimo, que é um ritmo muito rápido. E através da marca de metrônomo, que é uma marca que está relacionada ao tempo, que é colocada no começo da partitura. Então essas são as maneiras de indicar a duração na partitura.
A segunda propriedade, como que ela é indicada? A intensidade, através de sinais de dinâmica. Há vários sinais de dinâmica, por exemplo, P significa piano, significa que a música tem que ser tocada bem suave. Fortíssimo, 2 Fs, significa que ela tem que ser tocada com muita energia, bem alto, um som bem alto. Altura. E altura. Altura. A posição das notas na pauta, que a gente vai estar estudando logo em seguida sobre a pauta, o pentagrama. De acordo com a posição das notas, nós temos alturas diferentes, notas diferentes. E através da clave, que é um assunto que vai ficar para a segunda aula. Timbre, a última propriedade, através da indicação no começo da partitura do instrumento que vai executar ou para qual instrumento foi composta aquela música. Porque se vocês não sabem, cada instrumento alcança notas diferentes. Tem uns instrumentos, por exemplo, trombone, ele toca notas mais graves. Flauta transversal, ela toca notas mais agudas. Então eu não posso escrever uma partitura tocando em flauta transversal para o trombone tocar. Então eu tenho que ter essa indicação do começo para a pessoa ir e tocar naquela música para qual foi escrito, para aquele instrumento. E isso é a indicação do instrumento, que é através de uma propriedade que é chamada de timbre. Então agora, como eu havia prometido para vocês antes, eu vou estar falando sobre as figuras de nota. Tá? As figuras de nota, basicamente, se você pegar elas separadamente, elas representam proporção de valores. Isso está muito ligado à parte da matemática chamada fração. Então aqui nós podemos ver a maior figura de nota que nós temos, de maior duração, é a semibreve. Ela é representada por essa bolinha vazada, que ela não é pintada, tá bom? Depois nós temos a mínima. É a mesma coisa, é uma bolinha que é vazada, só que ela tem uma perna. A semínima é uma bolinha, só que ela é pintada com uma perna. A colcheia adiciona um colchete, que é esse símbolo aqui embaixo. A semicolcheia se adiciona 2 colchetes. A fusa se adiciona 3 e a semifusa se adiciona 4 colchetes, tá? Então, atualmente, hoje, as figuras, a duração das notas é representada por essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras. Antigamente, se usava uma figura maior do que a semibreve, que era chamada breve, que era uma nota com uma barra de um lado e uma do outro. E uma figura menor do que a semifusa, que era a quartifusa, que era uma nota que tinha mais um colchete, ou seja, uma nota que tinha 5 colchetes. E com o passar do tempo, foi caindo em desuso, ou seja, ninguém foi usando. Chegou-se à conclusão que com essas 7 notas e outras combinações de outros símbolos que nós podemos colocar, nós podemos representar qualquer ritmo na partitura, tá bom? Então, se nós imaginarmos que a semibreve ela tem um valor inteiro, a mínima é a metade da semibreve, ou seja, 2 mínimas valem uma semibreve. Da mesma forma, se nós imaginarmos que a semínima vale a metade da semibreve, da mínima, então, para 2 mínimas, eu tenho o valor de 4 semínimas, ou seja, para uma semibreve eu tenho o valor de 4 semínimas. Ou seja, seguindo, para uma semibreve eu tenho o valor de 8 colcheias, que equivale a 4 semínimas e 2 mínimas. Para 16 semicolcheias, equivale ao valor de 8 colcheias, de 4 semínimas e 2 mínimas. Para 16, aqui é para 32 fusas, equivale ao valor de 16 semicolcheias, 8 colcheias, 4 semínimas, 2 mínimas e uma semibreve. Para 64 semifusas, equivale ao valor de 32 fusas, de 16 semicolcheias, de 8 colcheias, de 4 semínimas, de 2 mínimas, de uma semibreve. Então, vocês podem ver que isso é uma fração. Isso aqui seria o bolo,
Isso aqui seria um bolo dividido em 2. Isso aqui seria um bolo dividido em 4 partes. Isso aqui seria um bolo ou uma pizza dividida em 8 pedaços. Aqui o bolo dividido em 16, em 32 e 64. Tá? Então, através dessas figuras que representam o ritmo, nós podemos determinar qualquer ritmo que vier na cabeça da gente. Qualquer ritmo que eu percutir, colocando na partitura, pode ser representada por essas figuras.